que eu faço com esse cara? Eu não sei se eu mando ele procurar alguma coisa no Xvideos e parar de encher o saco na internet. Buenos dias, children. Oi, gente, tudo bom? Minha avó me chamou hoje de novo pra continuar lendo comentários odiosos na internet. E responder, pistolando e educando, então... Olá, novamente. Primeiro comentário. Engraçado, cansei de ser ofendido por coreanos falando eterci no idioma deles na minha frente, mesmo eles falando português. Como é que fica agora? Farei uma reportagem sobre essa deselegância também? Primeiro, se você não fala coreano, como você sabe que eles estão te xingando? Por que eles estão te ofendendo? Speak English. Stop there. Assim, por que te ofende pessoas falarem um idioma que você não entende? Não tem porquê. Não tem porquê isso te ofender se você nem entende o que eles estão falando. É porque você não tem a atenção que você costuma receber? É porque eles não estão te tratando como o bom branco que você acha que é? Porque você é brasileiro, você acha que todo mundo que pisa aqui deve louvar os seus pés? Você não tá colocando inclusão e acessibilidade no seu discurso. Você não tá nem querendo que isso exista. Você só quer que coreanos falem o seu idioma porque você gosta de receber atenção que você tá acostumado nesse país, e não é bem por aí. E mesmo que existisse acessibilidade, que todos os imigrantes que viessem pra cá tivessem a oportunidade de fazer um curso de português ou entender como funciona a cultura, por que eles devem ser proibidos de falar o próprio idioma aqui? Não faz sentido. Não faz sentido matar um pedaço dessa cultura, apagar só porque eles imigraram, sendo que imigração é um direito de todo cidadão. Então, isso não é opressivo. Pessoas imigrantes falarem outro idioma na sua frente. Cadê? Essa aqui é meio pesada, deixa eu pensar um pouquinho mais. Asiáticos, os mesmos que fizeram uma propaganda lavando um negro na máquina de lavar, bando de hipócritas. Eu tenho certeza que no país de origem deles também existe discriminação, entre eles mesmos em função de região, etnia, etc. Portanto, vamos parar de mimimi. Bom, vamos lá. Existe, sim, antinegritude em todo lugar, porque a antinegritude é global. Então, sim, o Japão, que é o que está sendo pautado aqui, países leste-asiáticos, países do Oriente Médio, países sul-asiáticos, de todo lugar do mundo, realmente, existe antinegritude, existe discriminação. Mas não é porque existe preconceito anti-negritude, que você pode também ser racista e xenofóbico com outras pessoas. Se existe a anti-negritude, também existe uma oposição. Essa propaganda do Japão que colocava um homem negro sendo lavado na máquina de lavar, ela foi preconceituosa, ela foi racista, e se existiu esse preconceito, também existiu uma oposição. Existiu gente que repudiou essa ação, existiu um backlash, uma má repercussão do que aconteceu, e isso serve sempre de autocrítica, de que pessoas racializadas não estão isentas de serem racistas com outras. Isso é muito importante em relação a amarelos, porque a gente tem privilégio, sim, em relação aos negros, e é preciso reconhecer isso e entender o nosso papel nas estruturas e tomar responsabilidade pelas coisas que a gente fala, pelas nossas ações. Então, bando de hipócritas, calma lá também. Isso não permite que você seja um racista xenófobo com amarelos. Gente, socorro! É bom que eu tô pistolando e descontando minha frustração da perda do Hexa também, né? Então Inclusive, essa propaganda da máquina de lavar foi feita por japoneses no Japão. Porque, no caso, não somos nós. A gente não é a mesma galera japonesa do Japão. A gente tá aqui, a gente tem outro contexto cultural, étnico, social, geográfico, que não é o mesmo. A gente não é japonês, gente. Então, calma também. Essa não se sabe. Achei que os asiáticos eram inteligentes o suficiente para entender que chamar de japa, vindo de um brasileiro, é um sinal de carinho e que ele pode revidar numa boa. Há tons ofensivos, lógico, mas isso não passa de brincadeira. Sejam menos. Se a gente revida, a gente tem que ouvir isso. Se a gente revida, rola microagressão, então não é de boa revidar.
É muito mais fácil a gente não precisar revidar. É muito mais fácil vocês calarem a boca. Não custa nada ficar quietinho e evitar esse desgaste. Cala a boca! Ai, é do Lula, gente, é do Lula. Meu Deus, até asiáticos agora vêm com esse papo de racismo. Com certeza essa inflamação deve vir do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. O japa tá ferrado na Lava Jato. Agora vem com essa pra dizer que é perseguição do juiz Moro aos asiáticos. Exatamente. Você descobriu todo o nosso plano. Esse Paulo Okamoto, ele é quem patrocina o Iobambu. Quanto que ficaria para guardar isso aí? Eles me mandaram um orçamento. Eu deixei, então, um orçamento que gerava em torno de R$25 mil. 25 mil por mês, senhor. Por mês, 25 mil por mês no total, né? Então, esse aqui é um vídeo institucional defendendo Paulo Okamoto. E Jorge Soros. Ai, grito. Puta frescuragem com objetivos ideológicos e políticos. As sociedades orientais, com letras maiúsculas, que são fortemente xenófoba e preconceituosa. Os orientais, em geral, são os mais fechados que a média da população. Mesmo assim, eles são bem-vindos e acolhidos pela grande maioria da população brasileira. Então, orientais, esse quesito todo de são mais fechados, etc. Isso vem desde que existe uma imigração aqui. E essas populações, elas são tidas desde sempre como outro, como inassimilável. Quando você já é excluído, é meio inevitável você se juntar entre os seus. Parte dessa coisa fechada, desses grupos racializados, grupos orientais, vem disso. Vem exatamente dessa incapacidade de assimilação que é colocada pelo brasileiro. Se a gente fica fechado em si mesma, às vezes pra evitar essas microagressões que acontecem, a gente tem que interagir com o branco vai lá, chama de japa, mete um louco, pergunta da sua vagina na horizontal, te manda de volta pra sua terra, te chama do nome do personagem do Walking Dead, zoa qualquer coisa que seja característica da sua etnia. Você não quer mais andar com essas pessoas. E você sabe que com gente racializada que nem você, às vezes você não precisa passar por isso. E mesmo assim, eles são bem-vindos e acolhidos pela grande maioria da população brasileira. Que tipo de oriental é bem-vindo e acolhido pela maioria da população brasileira? Os imigrantes, eles são muito menos bem-vindos e acolhidos aqui do que as gerações que já estão aqui há mais tempo. O asiático que veio de pele clara, da minoria modelo. Então, um asiático marrom, um asiático sírio, indiano, não vai ser tão bem acolhido que nem um leste asiático de pele clara. Sai do meu país! Sai do meu país! Eu sou brasileiro! Nós somos brasileiros! Nosso país está sendo invadido por prisão de bomba! Miserável! Praquejado! E mesmo o leste asiático, um japonês vai ser mais bem-vindo aqui do que imigrante chinês que não tem nenhuma outra opção senão abrir uma lojinha no centro, que são tidos como sujos, como uma imigração que não é requisitada, que não é bem-vinda aqui no Brasil. Parênteses sobre o termo oriental. Oriental é uma palavra que tem um histórico que é discriminatório, que vem desde muito tempo atrás, quando os europeus começaram navegações e buscas e viagens pela Ásia e entendiam o continente inteiro asiático como lugares místicos, lugares primitivos, onde uma sociedade industrial ainda não tinha chegado e existia essa coisa do desconhecido que trazia uma espécie de encanto. Ele coloca todas as pessoas orientais como pessoas desumanizadas, como ideias, que é uma ideia extremamente colonizadora. Então, pelo amor de Deus, não usem a palavra orientais. Acho que o mais correto é asiáticos ou africanos, e melhor ainda se você souber o país de origem da pessoa, porque quanto mais específico você for, melhor, mais humanizador mais identidade você traz pra pessoa. Eu posso deixar o texto do Edward Said pra alguém ler, mas acho que ninguém quer ler. Pode deixar. Se você quiser falar, inclusive. Só vou deixar um textinho aqui embaixo. Vou deixar um textinho aqui embaixo de um historiador palestino que chama Edward Said, que falou sobre orientalismo. Leiam Edward Said, ele é incrível.
Nossa, aquela do Gênesis, eu acho essa muito tosca, mano. Pera aí, gente, agora eu tenho que contar com a boa vontade do computador. Ele parou? Ele tá carregando. É louco, como assim? Ai, Bia, investe no computador novo. Paulo Okamoto, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, patrocina a Bambu com computador novo. Instituto Lula, por favor. Foi. Ai. Essas pessoas são brasileiras porque nasceram aqui, mas geneticamente são muito mais asiáticos do que brasileiros. A gente tem aqui um geneticista freestyle, geneticamente mais asiáticos que brasileiros. Que DNA é esse, gente? Que gene é esse? Desconheço. Se tiver algum geneticista querer te explicar, assim, genes brasileiros, né? O que é um gene brasileiro? Brasil é... Que gene é esse? Ah, essa é pesada, peraí. Essa matéria é sobre militância asiática é falta de assunto, hein? É a mesma coisa que um brasileiro ouvir. Samba aí, você deve jogar futebol que nem o Neymar. E os macacos passando na rua? Rio de Janeiro é a capital, né? Vocês não deveriam estar de roupa de praia curtindo ao sol ao invés de trabalhar? Preconceitos e estereótipos são comportamentos humanos normais. Inclusive, nossa sobrevivência depende disso. Então, também não é legal ouvir essas coisas do tipo macacos passando na rua, eu jogar futebol que nem o Neymar. Existe no mundo essa exotificação da América Latina como sendo uma coisa primitiva, terceiro mundo, lugar pobre que só tem floresta, Rio de Janeiro, capital do Brasil, a galera lá só faz festa, brasileira tá no exterior procurando marido pra casar, e rola muito assédio no exterior por causa disso. Então, isso também não é legal. Isso é a desumanização de gente de países periféricos, marginalizados, fora desse circuito Estados Unidos, Europa, que desumaniza, que oprime, que também é uma bosta. E é exatamente esse o ponto. Para de xingar o leste asiáticos e asiáticos no geral e ser xenofóbico, porque... Com essa justificativa, porque chamar brasileiro de festeiro que anda com um macaco na rua também não é legal. Esse é o ponto. Não precisa falar essas bostas. Por que vocês defendem continuar falando bosta, gente? Não faz sentido. Ai, também, a gente depende de preconceitos. Nossa sobrevivência depende deles. Onde que falar pastel de flango vai te ajudar na sua sobrevivência? Não faz sentido. Acho que é o último. Morta! Ai, vamos fechar muito bem, gente. Então, se eu disser que tenho vontade de fazer uma suruba com gêmeas japonesas, estou sendo racista? O que você acha? Socorro! Eu não sei o que eu faço com esse cara. Eu não sei se eu mando ele procurar alguma coisa no Xvideos e parar de encher o saco na internet. Uma suruba com gêmeas japonesas. Ele é perturbado, mano, não. Guarda pra você. Ele ainda fez uma seleção de emojis aqui. Ai, eu amo a internet. Seguidores, muito obrigada pela atenção. Se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam, ativem o sininho e compartilhem. E curtam o vídeo, deem um joinha no vídeo. É isso. O que mais? Você não quer falar seu nome? Meu nome é Samara, eu tenho 14 anos. Teria, se estivesse viva. Não é. A Bélgica eliminou meu Japão. Depois a Bélgica eliminou o Brasil. A Bélgica nos deu a batata, Cissu. Batata é bom. Batata é bom, batata. Batata. O sonho acabou! O sonho acabou!